Muito bem. Gravando a aula, então. Nossa última aula de conteúdo, para quem vai assistir depois na gravação. Lembrando que semana que vem, daí é para fecharem os projetos, na outra semana as apresentações. Então, a gente vai falar hoje sobre gerenciamento de aquisição e vamos falar integrações de projetos. Vamos lá, então. Vamos falar sobre gerenciamento de aquisições. O que é gerenciamento de aquisições? Gerenciamento de aquisições é quando você tem contratação dentro do projeto, né? O que é contratação? É quando a empresa decide que vai contratar, que ela não consegue fazer em casa, né? Tem dentro de um dos processos, tem o que eles chamam de make or buy, faço ou compro, né? Então, eu estou dentro da empresa, a empresa, vamos supor que ela queira desenvolver um software, né? Ela não tem, ou não tem conhecimento, não tem pessoas para fazer isso, então ela decide fazer a contratação de uma empresa de software para trabalhar esse desenvolvimento desse software. Então, ela vai fazer uma aquisição, certo? E o gerenciamento de aquisição trata sobre esses processos de compra de serviço e assim por diante. Então, vamos lá. O gerenciamento de aquisições do projeto inclui os processos necessários para comprar ou adquirir produtos e serviços de um projeto. Então, vamos conhecer os processos que eu tenho aqui. São só 3. São muito simples. Simples, assim, no sentido de dizer que são 3, né? Mas tem muita tarefa aí por trás em relação a essas questões de aquisição. Então, vamos lá. A gente tem o primeiro processo, planejar o gerenciamento das aquisições. A gente tem conduzir as aquisições e controlar as aquisições. Cada um dentro de um grupo de processo. Antigamente, existia, dentro dos processos de encerramento, um outro processo que era encerrar a aquisição, tá? Mas hoje não tem mais. Então, são esses 3 processos, cada um dentro de uma área específica. E vamos começar, então, com o primeiro processo, que é justamente esse planejar o gerenciamento das aquisições. O que é isso? Planejar o gerenciamento das aquisições é o processo que eu vou documentar as decisões de compra do meu projeto, tá? O que são decisões de compra? Ah, por que eu decidi comprar? O que eu estou comprando? Qual é o tipo de contrato que eu vou ter dentro do meu projeto? E quais são os critérios que eu vou definir para mim escolher o meu fornecedor, tá? Então, toda essa parte inicial do meu planejamento, eu coloco aí dentro do meu desse meu processo, tá? Dentro do meu processo de planejar. Então, aqui ele diz, ó, o que ocorre? Faz análise de fazer ou comprar, o make or buy. Tá, decidimos então que vamos comprar, vamos seguir adiante. Então, eu vou fazer essa preparação do meu escopo. O que vai ter dentro do meu escopo? Dentro do meu escopo vai ter tudo que eu vou precisar para o meu fornecedor. Então, assim, ó, muitas vezes as grandes empresas, elas têm uma área só de compras, né? Onde ela já tem lá os fornecedores cadastrados que vão atender, tá? Ela já tem aí vários apoios que o gerente de projeto tem para poder fazer uma aquisição, para poder fazer essa contratação desse fornecedor. Tá? Então, ele já tem mais ou menos os modelos prontos, ele já tem fornecedores cadastrados dentro das suas plataformas para mandar esse escopo e pedir orçamento e assim por diante. Então, assim, ó, eu vou dar um exemplo para vocês, uma vez que eu estava num projeto que a gente comprou uma parte do desenvolvimento do software, certo? O que aconteceu? A gente montou esse documento, a gente especificou tudo que a gente queria no escopo. Tá? Então, isso tem que cuidar quando tu compra alguma coisa, porque tem que estar muito bem detalhado o que tu está comprando, né? Porque depois, se faltou alguma coisa, tem que gerar um novo contrato e assim por diante, tudo fica bem mais complexo, tá? Complexo. Então, vamos lá. O que eu tenho ali? Então, eu tenho o escopo, que eu vou deixar claro o que eu vou precisar comprar, e o tipo de contrato. O que é o tipo de contrato? O tipo de contrato é o seguinte, ó, quando eu vou comprar, ou vou contratar algum fornecedor, eu posso combinar com ele assim: "Olha, eu vou te pagar, por um contrato fechado. Esse escopo vale X mil reais, então eu vou te pagar esses X mil reais". Então esse tipo de um contrato é com contrato escopo fechado.
tá? Vamos supor lá, 50 mil pelo desenvolvimento do software no escopo pedido. É um tipo de contrato. Ou eu posso ter um tipo de contrato guarda-chuva, que é o tipo de contrato que eu vou contratar homem-hora. A empresa tem 100 horas de desenvolvimento de uma, por exemplo, de uma outra empresa, tá? Então, tu vai colocando teus profissionais à disposição e atendendo aquele escopo, a hora que terminar, né, aquele valor hora, aquela hora contratada, acabou o projeto, acabou o contrato, tá? Então, ali eu vou definindo qual é o escopo, qual é o tipo de contrato e os meus critérios. Quais são os meus, como é que eu vou entregar, como é que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar metodologia ágil, vou trabalhar um modelo mais cascata e assim por diante, certo? Então, esse é o meu planejamento, é assim que eu vou planejar o meu gerenciamento das aquisições. Segundo, eu vou conduzir as aquisições. O que que é isso? Eu já tenho meu escopo, eu já mandei para todos os fornecedores que eu tenho acesso, e eu vou nesse processo receber, né, e vou avaliar essas propostas, né. Então eu conduzo a aquisição, eu obtenho resposta dos meus fornecedores, tá. A partir dessas respostas dos meus fornecedores, eu vou selecionar um fornecedor e vou fazer o que a gente chama de adjudicação de um contrato, né. O que que é a adjudicação de um contrato? É o ato que dá a expectativa de direito ao vencedor da licitação, no qual o comprador se compromete a contratar o mesmo. Aqui, claro, se eu tiver uma licitação mais formal, né? Se eu tiver uma coisa mais informal, é um pouco mais simples, tá? Então, o que que acontece aqui? Eu conduzo as aquisições, né? Eu faço a recepção e avaliação das propostas e eu entrego o quê? O meu fornecedor selecionado e o meu contrato adjudicado, tá? Ok? Entenderam, pessoal? Então, no planejamento, eu monto o escopo aí do que eu vou precisar para poder fazer essa minha contratação, tipo de contratos, critérios, o meu escopo. Aqui eu já vou conduzindo. No terceiro, o que que eu vou fazer? Eu já planejei, já contratei, então eu vou controlar. Eu vou fazer um monitoramento e controle desses meus contratos, desse meu contrato. Então, ali, ó, é o processo de gerenciamento dos relacionamentos das aquisições e monitoramento dos desempenhos dos contratos, fazendo mudanças e correções conforme necessidade, tá? Então, tá aqui. Quais são mais ou menos alguns passos para que a gente possa trabalhar o gerenciamento das aquisições? Então, primeiro, eu vou definir o que eu vou comprar, certo? Eu vou comprar um software, vou comprar um serviço, o que que eu vou comprar? Critérios, escopos e tudo mais. Muitas empresas têm o que eles chamam de SOW, elaborar as especificações, que é Statement of Work, é o que que eu vou comprar. Então, ela deixa bem claro dentro de um documento. É um linguajar, o SOW é um linguajar mais da área de compras, né? Eles trabalham muito com isso, SOW e RFP, Request from Proposal, né? Solicitar respostas. Então, vamos lá, de novo, item 1. Monto o que eu quero comprar, elaboro uma especificação, determino quais são esses critérios de avaliação, como é que eu vou avaliar o meu fornecedor, né? Pelo preço, mais barato eu compro, né? Pelo tempo da empresa, o tamanho da empresa, o número de funcionários, eu tenho que ter um critério que eu possa fazer a seleção desse fornecedor. Solicito as minhas propostas, avalio, escolho o vencedor, estabeleço o contrato, faço a administração e encerro o contrato, certo? Então, é isso que são os passos, né, a nível mais alto nível de uma parte de gerenciamento de aquisições. Bom, em relação ao gerenciamento de aquisições, é isso, só dar uma passada por cima e lembrar que sempre é função do gerenciamento do projeto, do gerente do projeto, cuidar desse processo de aquisição. Pode ter uma área de compras, tudo, mas o gerente do projeto tem que estar acompanhando o que está acontecendo. Porque o que que acontece? A aquisição é risco, né? Então, quando eu vou lá e contrato um fornecedor, eu posso ter vários riscos. Posso contratar o fornecedor errado, o fornecedor pode atrasar a entrega, né? Então, eu tenho vários riscos aí que eu estou colocando dentro do meu projeto, que eu vou ter que acompanhar depois para ver se não vai acontecer nada de errado. Ok?
Dúvidas aqui, pessoal, nessa área de gerenciamento de aquisições? Alguém já passou por aquisição dentro de projeto? Ou é um fornecedor que está entregando o projeto? Hein? Eu não. Mais ou menos, Mais mais ou ou menos. menos? É. Geralmente, assim, quando muitas empresas de desenvolvimento de software trabalham estando nesse papel de fornecedor, né? Mas ok, fechamos então o gerenciamento de aquisições, vamos para o gerenciamento de integração em projeto. Muito bem. O que é esse gerenciamento de integração? A integração é como se é uma área que ela integra todos os grupos de processo do PMBOK. Tá? Ela integra todas essas áreas. Tá? Então, vamos ali, ó. Vamos ler. Ó. O gerenciamento de integração do projeto inclui os processos e as atividades necessários para identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os vários processos e as atividades dos grupos de processos de gerenciamento. Então, olhando o nosso fluxo resumido, todos os processos que estão em branco são da área de gerenciamento de integração, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre eles aqui, ó. Desenvolver o termo de abertura, desenvolver o plano de gerenciamento do projeto, orientar e gerenciar o trabalho do projeto, monitorar e controlar o trabalho do projeto, gerenciar o conhecimento, realizar o controle integrado de mudanças e encerrar o projeto. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 processos da área de gerenciamento de integração de projeto. Então, vamos lá, esses 7 aqui. Vamos começar pelo primeiro. Pelo segundo. O primeiro é desenvolver o termo de abertura de projeto, que é esse aqui, certo? A gente já conhece, que é o nosso Project Model Canvas. Né? A gente já fez o termo de abertura de projeto, a gente trabalhou o termo de abertura de projeto, vocês vão apresentar para mim daqui uma semana, 2 semanas, tá? Então, é o termo de abertura de projeto que a gente já desenvolveu. Então, vamos para o segundo processo, que é desenvolver o plano de gerenciamento de projeto. Essa área, esse processo, é como se ele fosse um processo que ele abre e engloba tudo que está aí, tá? Pensa assim numa caixinha que ela vai abrindo e dentro do plano de gerenciamento do projeto eu tenho o planejamento do cronograma, o escopo, os recursos, o custo, a aquisição, a qualidade, a comunicação, as partes interessadas e o risco. Tá? Então, tenho várias áreas de conhecimento cuidando do quê? Do planejamento do meu projeto. E é dentro essa área, então, ela vai unificar todas essas documentações, todas as ferramentas técnicas, tudo que eu desenvolvi para gerenciar o meu projeto, eu vou botar embaixo dessa área do plano de gerenciamento de comunicação. Tá? E aqui eu trouxe todos os planos auxiliares, né? Então, quando eu falo em plano de gerenciamento de projeto, eu falo em plano de gerenciamento de escopo, eu falo em plano de gerenciamento cronograma, aquisição, qualidade, recursos, comunicação, riscos e stakeholders. Então, a gente passou praticamente por todas essas áreas aqui dentro da disciplina. No gerenciamento de escopo, a gente criou a EAP, certo? Que é a estrutura analítica do projeto. No plano de gerenciamento de cronograma, a gente criou o nosso cronograma do projeto, né? Aprendemos a colocar as predecessoras, abrimos os pacotes de trabalho e montamos o nosso cronograma. O plano de custo, nós também colocamos dentro do cronograma. O de aquisição, não, porque esse a gente não trabalhou, a gente só viu os conceitos hoje. Gerenciamento de qualidade, os indicadores de qualidade. Plano de gerenciamento de recursos, né? A gente montou e vai entregar junto, nessa última etapa, nossa matriz de responsabilidade. A gente fez um plano de gestão de comunicação. A gente está entregando agora também nosso plano de respostas a riscos, né? E a gente também trabalhou os stakeholders do nosso projeto. Tá? Praticamente a gente viu todas as áreas de conhecimento. Então, aqui, dentro do plano de gerenciamento de projeto, eu vou fazer todas as documentações necessárias e ações para definir, preparar, integrar e coordenar todos esses planos auxiliares. Pode ser composto por um ou mais planos, aí depende do tamanho do projeto, né? E as linhas de base de planejamento, né? Porque eu posso ter uma linha de base de custo, de cronograma e assim por diante, para fazer esse controle. Muito bem. Seguindo. Orientar e gerenciar a execução do projeto. O que esse processo faz?
ele vai acompanhar a realização das ações que eu tenho que fazer, do trabalho que eu defini no plano de gerenciamento do projeto. Para quê? Para atingir os objetivos. Então, ele vai trabalhar na execução das atividades, nas entregas do projeto, no gerenciamento dos recursos, nos usos dos recursos. Tá? Esse é o processo orientar e gerenciar o trabalho. Gerenciar o conhecimento do projeto. É o processo onde eu vou utilizar conhecimentos existentes e criar novos conhecimentos para alcançar os objetivos do projeto e assim contribuir para a aprendizagem organizacional. Também aqui eu vou criar uma base de conhecimento, né? Eu vou pensar como eu vou documentar essa base de conhecimento para que meus projetos futuros possam utilizar essas bases de conhecimento. E aí, dentro disso, eu chamo que é o gerenciamento do conhecimento do projeto. Monitorar e controlar o trabalho do projeto. Esse processo é um processo que eu vou fazer o acompanhamento, revisão, regulação do progresso para atender todos os objetivos e assim por diante. Realizar o controle integrado de mudanças. Né? Aqui eu vou fazer a revisão de todas as solicitações que tiveram. Né? Vamos supor um projeto grande. Projeto grande entra muito pedido de mudança, de aprovação e assim por diante. E esse é o processo que faz isso. Ele vai revisar todas as solicitações de mudança, vai fazer a aprovação dessas mudanças e o gerenciamento de mudanças nas entregas, documentos de projeto e plano de gerenciamento do projeto. Lembrando que mudanças, a gestão da mudança ela é muito importante, né? Então, aqui o PMBOK indica tentar sempre montar um fluxo de como é que essas mudanças vão chegar no gerente do projeto e como é que elas vão ser atendidas, né? Isso é bem importante, trabalhar com gestão de mudanças. Gestão de mudanças. E aqui eu trouxe um fluxo, que é um fluxo proposto, né? Cada empresa tem o seu fluxo, onde, por exemplo, ali eu tenho uma equipe que vai identificar uma mudança que precisa ser feita. O gerente do projeto vai avaliar e, se eu precisar, eu posso criar um comitê de mudanças. Empresas muito grandes, projetos muito grandes, por exemplo, uma plataforma da Petrobras, né, que são projetos gigantes, e eventualmente tem um comitê de mudanças, tá? Então, esse comitê vai notificar, aprovar para revisão, vai ter todo um papel aí do gerente do projeto para estar acompanhando essa revisão, propor ações, pedir a aprovação do comitê, e sendo aprovado, o gerente do projeto, então, vai alocar para ser desenvolvido, revisado e assim por diante essa mudança. Bom, eu trouxe mais informações sobre esse comitê de controle de mudanças, então. Ó. Esse comitê pode ser criado para atuar em alguns projetos. Este comitê tem como objetivo realizar a reunião e revisão dos pedidos de solicitações, aprovação e rejeição das mesmas. As solicitações aprovadas serão replanejadas e os planos que serão afetados por elas deverão ser atualizados, como, por exemplo, alteração de cronograma, sendo necessária atualização do plano de gerenciamento do cronograma. Então, todas as solicitações, mudanças aprovadas, têm que ser replanejadas. Então, eu tenho que ver onde isso vai ser afetado no escopo, no cronograma, nos recursos e assim por diante. Entendeu? Então, tudo isso tem que ser acompanhado ali pelo GP e pelo Comitê de Mudança. Aqui são formulários de exemplos, né? Eu passei por um projeto que, no início, os clientes mandavam os pedidos de solicitação de mudança por e-mail. Aí pensa, né? O cliente estava lá, eu quero mudar a cor dessa tela, ou eu quero mudar a cor desse campo, ou eu quero deixar o campo mais, mudar o tom, sei lá, inventava um monte de coisa. Então, ele sempre mandava tudo por e-mail, tudo por e-mail, tudo por e-mail, e é muito confuso quando tu tem esse tipo de situação, porque às vezes tu se perde no e-mail, porque o e-mail vai e volta com dúvidas, né, com aprovação e tal. Então, o que a gente desenvolveu? A gente desenvolveu um formulário bem simples, tipo esse que está aí na tela, para fazer o acompanhamento das mudanças. Para a gente saber, no final do projeto, quantas mudanças foram atendidas, né? Isso é bem importante, assim, é uma métrica. Quantas mudanças foram solicitadas, quantas mudanças foram realmente desenvolvidas e aprovadas, quantas foram rejeitadas, e o que aconteceu? Depois que a gente pediu esse formulário de solicitação de mudança, metade das mudanças não foram mais pedidas. Por quê? Porque olha aqui, ó,
Aqui, o cliente tinha que descrever a mudança, tinha que descrever o porquê dessa mudança, né? Qual era o impacto dela dentro do meu projeto. E aqui eu tinha o escopo do projeto, o quanto isso ia impactar no orçamento, no cronograma, no plano, eventualmente, de qualidade. E aqui eu tinha a assinatura de quem ia aprovar essa mudança. Né? Então, a partir daí, ficou bem mais organizada essa questão de gestão de mudanças em projeto. Tá? Por último, né, a gente entra na parte de encerramento, que também faz parte dos processos. Então, o processo de encerrar o projeto e a fase é justamente tu finalizar todas essas atividades que tu tem e formalizar que o projeto está sendo encerrado, né? Porque o que que acontece? Todo mundo vai terminando as atividades e aí acabou o projeto, entregou, mas não oficializou, entregou, todo mundo já está fazendo outras coisas, aí de repente tu recebe um e-mail dizendo, olha só, surgiu um bugzinho aqui naquele projeto, arruma para mim. Aí o pessoal ressurge o projeto, né, Fênix, né, nasce das cinzas, e tem que ir lá arrumar tempo, tudo, para poder incluir um eventual bug do projeto. Então, assim, o que tem que ser feito numa fase de encerramento? Primeiro, formalizar que o projeto está sendo encerrado. Segundo, dar um termo de aceite e garantia, por exemplo, olha, bugs vão ser atendidos nos próximos meses ou próximos 2 meses e assim por diante. Principalmente quando a gente trabalha com fornecedor, tá? Pedir uma garantia para o fornecedor de 1, 2 meses, por exemplo, tá? Então, eu finalizo, formalizo, dou uma garantia e, se possível, um termo de aceite formalizando a entrega do projeto. Então, vamos lá. Para encerrar o projeto uma fase, então, algumas atividades podem ser desenvolvidas. Uma reunião de lições aprendidas final, ou uma retrospectiva final, né, para levantar se foi bom, se não foi bom e assim por diante. 2, uma pesquisa de qualidade do projeto. Né? Esse projeto foi bom, atendeu, estava de acordo com os requisitos, né? O cliente ficou feliz, faz uma pesquisa com ele. 3, um termo de encerramento, que a gente chama de termo de aceite do projeto. O cliente está dando ok, que realmente está encerrando o projeto. Um relatório final. A gente entrega vários relatórios, né, para os nossos clientes, dizendo o status do nosso projeto. Quando termina tudo, manda um relatório final com tudo que foi encerrado. 5, arquivamento das documentações e lições aprendidas no projeto. Vou fechar as documentações, não vou deixar a documentação pendente, né? Vou fechar, vou ver tudo o que está faltando, o que eu preciso finalizar e assim por diante. 6, eu vou encerrar os contratos. Tenho um contrato com o meu fornecedor? Tenho um contrato com alguém vinculado a esse projeto? Tenho, então eu vou encerrar esses contratos. Vou desmobilizar os meus recursos, né? Fechou, encerrou o contrato, fiz tudo, arquivei, libero as pessoas que estão trabalhando comigo e faço um evento de encerramento do projeto para comemorar, né? Olha, vamos comemorar, encerramos o projeto e assim por diante. E aí entram várias técnicas de encerramento de projeto que a gente já usa muito na AGES, né? Que são as reuniões de retrospectivas, as reuniões de lição aprendida, o fishbowl, não sei, alguém já ouviu falar em fishbowl? Conhece o fishbowl? Sim, é bem legal o Facebook. É, Aham. A gente faz na cadeira de experimentação de software. aqui então tá bom, legal. A Sabrina, né? A Sabrina faz o fishbowl. Né? Então, E a professora Ana Paula, na cadeira de arquitetura, eu acho. Então tá. Faz no fechamento? Na aula final? Faz no início? Acho que é de arquitetura com a Ana Paula, né? Mas é bem no início. Então tá. Faz um fishbowl de início, então, para poder conhecer vocês, assim por diante. Tá, entendi. Mas, assim, são várias técnicas que dá para a gente usar. Aqui, né, a gente usa muito essa questão dos pontos positivos, pontos a melhorar. Importante identificar issues, né? Pontos de ação que, eventualmente, o time tenha levantado. E sabe o que eu acho bem interessante também, quando a gente começa um projeto novo? É olhar o que a gente fez de errado no último. Sabe? Pega todos os pontos que foram levantados para a gente não errar de novo. Porque a gente tem uma tendência a errar nas mesmas coisas, sabe? Então, eventualmente, é sempre bom dar uma repassada para não ter nenhum tipo de problema.
Aqui era uma brincadeira que a gente fazia, né? Que a gente dava um prêmio para quem reclamava mais nas reuniões, né? Aqui os post-its que nos ajudam, né? E assim, a gente fecha essa área de gerenciamento de integração. Eu fiz aqui um compilado de ferramentas de gestão de projetos, para que vocês possam, de repente, se precisar consultar alguma coisa em relação às áreas. Então, vamos lá, olha. Escopo, que é a gente documentar o que o cliente quer, a gente pode usar várias ferramentas, tá? Desde um editor de texto simples, como o Word, ou para trabalhar IAP, eu gosto muito do WBS Charter Pro, né, que é o que vocês, a maioria de vocês utilizaram. Mas tem vários outros também que a gente pode trabalhar. Tempo, gerenciamento de tempo, onde monta o cronograma, MS Project, Open Project, Project Builder, Primavera, Artemis. Custos, né? Isso sim, se a gente for trabalhar áreas separadas, tá, pessoal? Custos, né? A gente pode trabalhar com algum software para orçamento, planilhas, Excel para trabalhar eventualmente algum tipo de controle. Recursos humanos ou recursos, né? Softwares de gerenciamento de projeto para ver o quantas horas cada um está trabalhando e assim não passar muito a alocação deles. Planilha eletrônica para fazer uma matriz de responsabilidade e os organogramas que dá para fazer no Float, no Visio e assim por diante. Comunicação, uma planilha simples resolve o plano de comunicação. Riscos, tá? Tem alguns softwares que fazem análise de riscos, como At-Risk, Risk+, Crystal Ball e assim por diante. A aquisição, aqui, quando eu for trabalhar com a parte de compras, eu vou precisar de um Word, de um Excel, né, para poder montar, fazer seleção de fornecedores e assim por diante. E quando eu for montar toda a parte de integração e for montar o meu plano de gerenciamento de projeto, provavelmente eu vou precisar de um Word também da vida para fechar tudo isso aí. Mas existem softwares maiores, tá? Que integram todas as áreas. Vou passar alguns para vocês aqui. O Open Project, ele é mais para cronograma, tá? É bem simples de trabalhar, ele não tem muitas funcionalidades, assim, mas é básico e dá para fazer um cronograma nele, tá? Depois eu vou deixar isso aqui para vocês, ele monta também uma EAP, mas uma EAP, por exemplo, EAP não tem seta, né? Então tem algumas coisas que eles fizeram um pouquinho diferente. Deskaway também é uma outra ferramenta, JX Project também, mais para cronograma, Project Engine Personal, Gantt Project, mas esse é muito simples também, Project Planner, e aqui tem várias outras, que Open Rail, Version 1, Build X, Dot Project, assim por diante. Mas a gente tem aqui as ferramentas que são mais robustas, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, a Microsoft tem o EPM da Microsoft, Enterprise Project Management. A Oracle tem o Primavera. O Primavera, antigamente, era da empresa Primavera. A Oracle comprou essa empresa e comprou esse software deles para fazer gestão de projetos. É muito famoso, muito usado em projetos de grande escala. A SAP tem também uma camada para gerenciamento de projeto. Se a Chiara estiver aí, pode confirmar comigo se ainda está com esse mesmo nome, SAP Project System, não sei se eles não andaram mudando. A gente tem o CA da Clarity, né, com o PPM, Project Portfolio Management. A gente tem o Project Builder e a gente tem o IBM, que é o IBM Regional Portfolio Manager. E tem um software que foi criado aqui no Rio Grande do Sul, que é o 3CGP, que também faz gerenciamento de projetos, né? Que é um pouco mais simples, não tão robusto como o EPM da Microsoft, SAP, mas também atende esses requisitos, tá? Aqui eu falo um pouco mais de cada um, a nível de ferramentas, o que eles fazem, eu vou deixar para vocês consultarem, tá? Eu não sei se, eu acho que o Primavera já atualizou um pouco essa tela, mas isso aqui é controle de portfólio, ó, tá vendo? Isso aqui é o que a gente chama de gráfico de bolha. Quando a gente monta um gráfico de bolha, eu tinha uma disciplina que eu dava que era tópicos em gerenciamento de projetos, não era
tem a disciplina de gerenciamento de projetos, mas tinha uma disciplina de tópicos em SI que eu dava, e aí eu ensinava para eles a montar um gráfico de bolha, porque a gente fazia gestão de portfólio. Então, assim, o que é essa gestão de portfólio? Olhando esse gráfico, tá? Dependendo aonde que ele se situa dentro do gráfico, ele tem um posicionamento. O tamanho da bolha significa que bolhas menores são projetos de menores custos, bolhas maiores são projetos de maiores custos. As cores geralmente são as áreas que elas atendem, área de compra, área de vendas, área de tecnologia, tá? E assim por diante. Tem vários detalhes que montam um gráfico de bolhas. Aqui também na Wikipedia, para quem quiser consultar, tem uma lista de software de gerenciamento de projetos, nesse link aqui. Tá? E algumas questões, assim, ó, na pesquisa que foi feita com as empresas, né, qual foram os softwares mais utilizados? Então, por exemplo, esse aqui foi o Project, mas só no MS Project, que é o cronograma, tá? Muitas empresas desenvolvem o software internamente. Aqui, a solução EPM, 14%, o SAP, Primavera, Clarity, Project Builder, ChangePoint e alguns outros exemplos. A maioria das empresas, 81%, usa software de gerenciamento de projetos. Né? E era isso a nível de conteúdo. O que eu queria fazer com vocês agora? Eu queria fazer um bate-papo, vou pausar a gravação, porque eu queria fazer um bate-papo sobre a disciplina para a gente fazer esse